Bom dia, galera do Terceirão. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem aí. Estamos aí indo pro fim da sétima semana de quarentena. O que seriam aí apenas 15 dias está se tornando alguns longos e belos meses de quarentena em casa. Então, espero que vocês estejam se cuidando aí. Espero que esteja todo mundo bem. Bom, gente, ó, a aula de hoje é da página 19 a 22 da apostila de vocês, do módulo 2 aqui, ó. E ela é sobre recursos minerais no Brasil e no mundo. Então, o que seriam os recursos minerais aí? Seriam os minérios que a gente extrai da terra, que são usados aí, que tem atualmente uma grande demanda mundial por diversos tipos de minério. Então, o Brasil ele tem um potencial muito grande de produzir minério. É uma atividade econômica importante, é uma atividade econômica bem lucrativa, né? Mas aí tem vários poréns no que diz respeito à extração de minérios, a gente vai falar um pouco deles. Primeiro que o Brasil, embora ele tenha um grande potencial, embora ele tenha uma atividade mineradora muito grande, ela representa 5% do nosso PIB só. Então, só. Ok, em números reais é bastante, mas se você pegar países como o Chile, por exemplo, a atividade mineradora representa 20% do PIB deles. Então, a gente com 5% ainda está ok. Mas o fato da gente ter um potencial muito grande para extrair minério, enfim, para exportar minério, faz com que os olhos não só do Brasil, os olhos internos aqui, mas os olhos do mundo aí foquem no Brasil, de empresas mineradoras do mundo todo queiram aí o nosso minério, porque, como eu já disse, é uma demanda global. Eu vou pôr um mapa aqui na tela para vocês, é o mesmo mapa que está na apostila de vocês na página 19. Então, assim, vocês podem ver que a gente manda minério para a Europa, para países da Europa, para a China, a gente manda bastante para a América do Norte. Mesma coisa aqui, ó, África e Austrália, dois grandes exportadores de minério. A África também mandando bastante para a Europa, para a América do Norte e para a China, assim como a Austrália. A Austrália tem uma variedade muito maior do que a nossa aqui. Se vocês observarem o tanto de símbolos, né, que eles têm aqui, a gente tem aqui o manganês, o ferro, a bauxita e o alumínio. Então, os nossos principais, né? Eles têm aí mais do que a gente, eles são um produtor mais importante do que a gente. Mas aqui a gente produz aí manganês, é utilizado bastante na indústria química. O ferro, ele é utilizado para fazer ligas de ferro, né? A gente manda muito ferro para a China. E a bauxita também, que é utilizada na indústria metalúrgica, para fazer cimento, para fazer abrasivos. E 85% do que se extrai de bauxita é usado aí na fabricação de alumínio. E o Brasil tem uma reserva bastante grande de bauxita também. O Brasil, ele já é autossuficiente, ou seja, a gente tem reservas abundantes que a gente pode mandar para o mundo todo. De ferro, manganês, cassilerita, níquel, bauxita, cristal de rocha, zircônio, berilo, magnesita, calcário, salgema e tório. Então essas aí seriam as reservas que a gente tem abundante no país. E suficientes, seria o quê? O suficiente para a gente, no caso. Ouro, cobre, zinco, potássio, fluorita e xisto. Eu não sei a utilização de todos esses elementos, tá? Eu estou pegando aqui na apostila de vocês. A gente é deficiente, ou seja, a gente precisa importar, a gente não produz o suficiente de chumbo, prata, platina, antimônio, cromo, tungstênio, enxofre, petróleo, carvão e gás natural. Sim, a gente ainda importa bastante petróleo, mas a-
a gente está aprimorando aí a nossa extração de petróleo cada vez mais, cada dia mais. É, e reservas com potencial de expansão. Terras raras. O que que é terras raras? É um grupo de 17 compostos químicos, minerais, e que eles são de difícil extração. Então a gente tem essa reserva, a gente tem esse potencial, mas a gente ainda não trabalha com elas, tá? E falar um pouco para vocês agora também, aqui na apostila de vocês, na página 22, vocês podem ler depois, porque eu não vou falar muito sobre isso agora, sobre para que serve cada um dos minérios. Eu vou falar um pouco sobre os impactos ambientais da mineração, que são bem grandes. Eles são impactos assim. Vocês devem lembrar quando teve o acidente, né? Quando teve o desastre de Mariana em 2013, 2015. Eu não lembro certo quando que foi o rompimento da barragem de Mariana, mas assim, os danos, os impactos ambientais que aquilo causou no Brasil. Ele destruiu a vida de um rio, ele tirou muitas vidas humanas, animais. O Rio Doce, todo o curso dele ficou altamente poluído por anos. Essa poluição chegou no mar, assim, acabou com a pesca local, acabou com muita, muita coisa. Então, o processo de você extrair minério, o processo de mineração, ele é um processo danoso para o meio ambiente. Ele é altamente danoso para o bioma aí da onde ele vai ser retirado, pela forma com que ocorre e tudo mais. E, assim, a gente tem uma grande reserva de nióbio no mundo. Se alguém acompanha aí bastante os jornais, se alguém é viciado em notícias, já deve ter ouvido o governo, o presidente falar sobre a reserva de nióbio. Ele tem uma leve fixação por esse tal de nióbio, que é um mineral que também tem uma demanda muito grande mundial, e seria muito bom se o Brasil de fato começasse a exportar nióbio. Mas o problema é que a grande reserva dele, acho que 2,7% da reserva mundial de nióbio, está na floresta amazônica. Então, isso coloca os olhos gananciosos aí de empresas e empresários e multinacionais para querer extrair nióbio e diversos outros minérios da floresta amazônica. E quais seriam os danos disso acontecer? Vamos falar um pouco sobre isso. Primeiro, é a remoção de toda a vegetação nas áreas de extração. Para você extrair, primeiro, você precisa ali já abrir uma estrada, abrir um caminho para você chegar até aquela área de extração, para você levar um maquinário pesado. Então, por onde você vai abrindo a estrada, ao lado dessa estrada vão se formando ali cidades, comunidades. A terra valoriza. Se você tem uma estrada passando na porta da sua terra, já facilita para você produzir qualquer coisa, transportar. Então já começa por aí. Para você abrir estrada para chegar até lá, já é um impacto ambiental muito grande que causaria um desmatamento muito, muito grande na Amazônia. E a remoção, toda área que você for retirar minério, você vai ter que remover a vegetação daquela área. E, claro, isso é péssimo, né, pelo fato da questão do sequestro de carbono, da quantidade de chuvas, dos rios aéreos da Amazônia, da poluição dos rios da Amazônia que começaria a acontecer, poluição dos recursos hídricos, né, que é um dos principais, pelos produtos químicos que eles utilizam na extração dos minérios, a contaminação do solo por elementos tóxicos muito, muito grande, poluição dos rios, descarte indevido de material não aproveitado. Imagina se você tem na Amazônia uma grande barragem de rejeito e ela rompe, espalhando aquele rejeito pela floresta. Então seria algo assim, no mínimo catastrófico, desastroso. Então, evasão forçada de animais silvestres, quando você tá desmatando, né? Você já força esses animais a evadirem aquela área, ou se mudarem daquela área. E
Muito importante também quando eles estão explodindo, porque você pega o minério através do uso de explosivos. Então, não são poucos, não. A explosão de uma área, ela causa tremores muito grandes, causa mini terremotos, né? É um barulho muito, muito grande, é um barulho, assim, absurdo. E isso, para a fauna local, faz com que, por exemplo, com que os pássaros abandonem os ninhos e não achem de novo, faz com que os animais fujam, vai acabando com tudo que tem de vida próximo àquilo, vai destruindo. Então, assim, é uma reserva importante, mas para quem isso traria lucro? Quem trabalha aqui não. Quantas pessoas essa indústria mineradora emprega? O que a gente teria que pensar e torcer para é que o Brasil não dependesse da exploração de minério. Isso é uma coisa de um país atrasado, isso é uma coisa ali do setor primário da economia. E que a gente fizesse um uso sustentável, uma economia sustentável ali do solo da Amazônia e tudo mais, para que a gente pudesse ali preservar a floresta e extrair o lucro de uma forma limpa de lá. E a floresta amazônica ela é muito mais lucrativa em pé do que derrubada. Porque aquela área ali, você extraiu o minério uma vez, você exportou, ela não vai servir para mais nada. Pode até ter uma lei que obrigue o empresário a compensar essa área ali, mas na verdade isso não tem muito efeito no Brasil. E atualmente tem tido muitos conflitos com garimpos ilegais de minério na Amazônia, principalmente de ouro. Vocês devem aí acompanhar nos jornais algumas notícias que o IBAMA vai, taca fogo na máquina dos garimpeiros, e daí o governo vai e demite o responsável pela operação. Mas assim, a gente tem que acompanhar, tem que pressionar pelas redes sociais e tem que fazer o nosso papel aí, porque garimpo na Amazônia, gente, não. Extração de minério na Amazônia, também não. Não é benéfico para o país, não é benéfico para o meio ambiente e não vai fazer diferença aí na nossa vida, sinceramente. Não é uma economia que assim que vai trazer um lucro pra gente ou vai arrecadar muito imposto. É isso, eu não... Ó, quem tá aqui. Oh, meu Deus. Não vou me prolongar muito, porque o vídeo já tá aí com 12 minutos. E é isso, foi mal, ele fica me arranhando aqui. E é isso daí. Eu espero que vocês fiquem bem, espero que vocês passem bem. De demais dúvidas a gente tira no Zoom. Um abraço para vocês. Até mais.